Boa noite, meu querido, minha querida amiga, irmã em Cristo Jesus. Que bom poder estar com vocês aqui, mais uma vez, no programa Restart, Tempo de Recomeçar. Estou vendo aqui alguns rostinhos, a Mônica, estou vendo aqui a Fernanda, estou vendo aqui a minha esposa, que está aqui no Facebook ao mesmo tempo, está aqui do meu lado, né? A Silvana Otto, a Carolina, Ana Carolina, ó. Um beijo para vocês, tá? Um beijo para vocês. Infelizmente não podemos estar aí, mas estamos aqui unidos pela internet e principalmente pelo poder do Espírito Santo, tá bom? Amém. Vamos fazer oração para a gente começar? Feche os seus olhos aí, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos unidos aqui em família, em adoração a Ti. Receba o nosso louvor e atende nosso clamor, Pai. Faz um milagre em nossa vida. Amém, Tire aquilo Senhor. que está nos impedindo de Te servir, Pai, com integridade. Amém. Transforma a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço isso agora e no decorrer dessa mensagem que ela possa produzir frutos para a eternidade, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu não sei qual é o link, mas eu sei que essas mensagens estão sendo postadas no YouTube. Se por acaso você perder a mensagem de hoje por algum problema, vá lá no YouTube, depois o irmão Lucas vai aí mandar no link da igreja aí, e aí pelo WhatsApp, você pode acessar lá e ouvir a mensagem que está sendo dita hoje, amém? O texto para a nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 9, do 9 ao 15. E é um texto bem interessante para nós, que vem trazer alguns ensinamentos para nós. Êxodo, capítulo 2, versículo 9 ao 15. E vem dizendo assim o texto. Então disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser chamado de filho. Este lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Você percebe aqui que o nome Moisés só foi dito depois de 12 anos de idade. Antes disso, ninguém sabe o nome dele, só Jesus Cristo. Você vai chegar lá no céu e lá você pergunta: Moisés, qual era o seu nome antes dos 12 anos? Ele vai te falar. Versículo 11 diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a um de seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? Ao qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: ixi, alguém está sabendo. Certamente descobriram. E formando-se desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Feche os seus olhos e não seu coração, só para mais uma oração para a leitura da palavra de Deus. Pai querido, Deus eterno, estamos aqui diante da Tua palavra e suplicamos que ela possa fazer morada e produzir frutos em nosso coração. Unge nossa mente, nosso coração nesse momento, porque a Tua palavra está ungida com o Teu santo poder, com o Teu santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bênção, que maravilha esse texto de Êxodo, capítulo 2, do 9 ao 15. Que texto fantástico. Aqui tem uma grande tragédia, né? E quem é que não passa por tragédias na vida? Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Às vezes damos alguns passos que nós não queríamos dar. E às vezes as tragédias vêm por nossa própria causa. Às vezes o divórcio bate na nossa porta por culpa minha, por culpa sua. A enfermidade que às vezes nós enfrentamos é por nossa culpa. O desemprego às vezes é por nossa culpa. Tem muita coisa que acontece de ruim na nossa vida que o culpado somos nós mesmos. E hoje nós vamos aprender algumas lições extraordinárias aqui com Moisés. Porque a história de Moisés, no decorrer desses domingos que nós iremos estudar, é preparar você e a mim para morar no céu. E o plano de Deus para Moisés não era só ele tirar o povo do Egito. Não era só ele ser o libertador, era salvar Moisés. E antes de pregar o evangelho, você precisa ser salvo. O plano de Deus, a prioridade de Deus é te salvar.
Uma vez que você é salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele vai te usando como instrumento dele aqui na terra. E eu creio que você deseja ser um instrumento de Deus aqui nessa terra, mas acima de tudo você deseja alcançar a salvação. E nós já lemos em temas anteriores que Moisés ficou 12 anos com sua mãe. E esses 12 anos com sua mãe foi o tempo que Deus deu para Joquebede instruir o seu filho no caminho certo. E a Ellen White, ao falar sobre essa educação, ela destaca alguns pilares na educação de Moisés. Quais são esses pilares? Ela destaca pelo menos 4 pilares. Primeiro, o temor a Deus. Joquebede teve muito cuidado de mostrar para Moisés a necessidade de ter o temor dele somente para Deus. Que a preocupação dele fosse primeiro para com Deus, depois com o seu próximo. Antes de agradar ao homem, ele tinha que agradar a Deus. E se o agradar a Deus fosse prejudicar o homem, que esse saísse prejudicado. Moisés aprendeu até os 12 anos esse valor. O segundo pilar que ela conseguiu plantar no coração de Moisés é o amor. Amor à justiça e à verdade. Moisés se tornou um homem justo e verdadeiro. Óbvio, tinha suas falhas. Mas na maioria dos casos ele era um homem muito justo e também era um homem muito amoroso. E você vê isso no decorrer da história de Moisés, principalmente quando Deus decide destruir o povo. Por amor àquele povo, ele decide, pede a Deus, olha, se for para matar esse povo, pode me destruir também. Você vê o amor que Moisés tinha por aquele povo. O terceiro pilar que se destaca na vida de Moisés era o perigo da idolatria. Moisés ele recebeu todo tipo de ensinamento egípcio para poder adorar deuses, mas ele não se curvava diante dos deuses. Por quê? Por causa do ensinamento que sua mãe havia colocado em seu coração, pelo poder do Espírito Santo. Os seus pais conseguiram colocar isso no coração de Moisés. E o quarto, e não menos importante, talvez até deveria ser o primeiro, é que Moisés ele aprendeu a importância da oração. Queridos, se você e eu quisermos ser vencedores aqui nessa terra, e principalmente no conflito entre o bem e o mal, precisamos fazer uso da ferramenta chamada oração. Ninguém nessa terra vai vencer o bem e o mal se não fizer uso da ferramenta de oração. E falando a respeito desses ensinamentos que a Joquebede colocou no coração de Moisés, a Ellen White diz o seguinte: de grande alcance em seus resultados foi a influência daquela mãe hebreia, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de sua mãe. Eu destaquei aqui uma frase muito interessante, olha, sendo ela, entretanto, uma exilada e escrava. O estilo de vida que Joquebede estava tendo não foi o suficiente para impedi-la de educar seu filho. E quantas mães, quantos pais não estão conseguindo educar os seus filhos por causa do trabalho? Estão colocando as coisas deste mundo acima da educação dos seus filhos. E vou mais além. Quantos cristãos que estão me vendo nessa noite, ou que ainda vão me ver, não estão crescendo na vida espiritual por causa do trabalho, por causa dos afazeres da vida? Ela, Joquebede, estava com um cargo sobre os seus ombros, um peso sobre os seus ombros. Mesmo assim, ela cumpriu o seu papel de mãe. Mesmo assim, ela conseguiu cumprir o seu papel como cristã. Você e eu, nós não teremos desculpa no dia do juízo. Nada nessa vida pode nos impedir de cumprir o nosso papel. Sermos um cristão devoto. Sermos uma pessoa temente a Deus, que é contra os princípios que o mundo ensina. Aquele cristão que lê a palavra de Deus apesar das lutas e das dificuldades. Joquebede estava passando por um momento difícil na sua vida, mas ela conseguiu educar o seu filho. E diz assim, olha, não há outro trabalho que possa igualar a este. Em parte muito grande, a mãe tem nas mãos o destino de seus filhos. O destino do seu filho está nas suas mãos. Ela trata com mentes e caracteres que, em desenvolvimento, trabalharão não somente para esse tempo, mas para a eternidade. A educação dos filhos é coisa séria. Eu abordei isso na semana passada, vou falar mais um pouquinho hoje, porque o assunto é sério. Os filhos são uma herança do Senhor.
E você e eu precisamos entender que iremos prestar conta para Deus. Nós iremos entregar nossas crianças nas mãos de Deus. Por isso, nosso papel, pelo poder do Espírito Santo, é conduzir essas crianças e mostrar a essas crianças o caminho certo. Você que me ouve nessa noite, como é que está a educação do seu filho e da sua filha? Moisés era um homem que sabia orar. Era um homem de oração. Um homem que tinha temor a Deus. Um homem que não se sujeitava à idolatria. Um homem que amava a verdade e a justiça. E ele aprendeu isso desde criança. Ele se tornou um grande homem nas mãos de Deus para a sua época e para a época futura, que hoje serve de ensinamento para mim e para você. Mas sabe qual foi o segredo de Moisés? Ele via os seus pais vivendo essa verdade. Ele via os seus pais vivendo os ensinamentos que estavam diante dele. Quando a sua mãe falava para não adorar a imagem, ele nunca tinha visto a sua mãe adorando a imagem. Quando ele ouvia a sua mãe dizer que precisava orar, era porque ele via a sua mãe em oração. Os seus filhos precisam ver vocês orando. Os seus filhos precisam ver você falando e praticando a verdade. Você tem que falar a verdade, custe o que custar. E o seu filho precisa ouvir isso da sua voz. O seu filho precisa ver você falando a verdade, mesmo com prejuízo próprio, mesmo com danos pessoais. Porque é o seu caráter que está sendo implantado no coração do seu filho. O seu filho precisa ver você falando e praticando os ensinos de Cristo. Não é simplesmente você falar o sábado é dia santo. Ele precisa ver você se sacrificando o que puder para poder honrar a Deus na questão do sábado e em qualquer outros princípios da Bíblia. Quando alguém sobe num púlpito e prega contra o adultério, essa pessoa que está ouvindo, a igreja, precisa ver isso na prática. Precisa ver o irmão que pregou contra o adultério, fugindo do adultério. Eu sei que não é fácil para ninguém, nem para homem, nem para mulher, mas é algo que eu e você podemos sim, porque Deus nos dá força para vencer. E se nessa noite tem algum filho, tem alguma pessoa que aprendeu isso desde criança, louvado seja o Senhor por isso. Que o seu filho seja uma criança maior do que Moisés, mais abençoada que Moisés, é o meu desejo no meu coração para o seu. Eu espero que você esteja fazendo tudo ao seu alcance para que o seu filho seja um homem temente a Deus, um homem que rejeita a idolatria, um homem, uma moça que ama a verdade, que ama a justiça, aquele jovem de oração. Se nessa noite estou pregando para alguém que vive esses princípios, que a sua vida seja abençoada com as mãos de Deus sobre o seu lar. Pode ser que nessa noite alguns de vocês não saibam da importância da oração. Sabe, Moisés só conseguiu vencer na vida porque ele tinha uma mãe que colocava em prática uma ferramenta chamada oração intercessora. E eu sei que estou falando para pais e mães que estão orando constantemente para filhos que já saíram da igreja. Eu sei que estou orando, conversando com uma mãe, com um pai que está enfrentando a luta de um vício das drogas dentro de casa. Você não criou essa criança para isso. Esse menino não nasceu para isso. O seu irmão está passando por dificuldade. Eu sei que tem gente lutando contra o Covid-19 nessa noite. Eu sei que tem gente lutando contra o desemprego. Eu sei que tem gente lutando contra algum outro tipo de enfermidade. E a sua ferramenta tem sido a oração intercessora por essas pessoas. E eu quero te dizer uma coisa. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo. O profeta Samuel foi muito bem claro. Longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. É um privilégio orarmos. E para você que tem orado, para você que tem jejuado, para você que tem clamado a Deus pela vida de alguém, Deus faz uma promessa especial para você nessa noite. Qual é a promessa? Jó 33, 23, 34 diz assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares para declarar ao homem o que é retidão, então terá misericórdia dele e dirá ao homem: livra-o, que não desça a cova, pois achou resgate. Que texto maravilhoso. Portanto, se nessa noite eu quero mandar um recadinho para você que se afastou da igreja, para você que não está orando, para você que sabe que não está longe dos princípios de Deus, longe do caminho de Deus. Se tem alguém intercedendo por você, e eu sei que tem,
Eu sei que tem um pastor que ora por você dia e noite. Eu sei que tem uma mãe, um pai. Eu sei que tem uma igreja, um ancião, um diácono, uma diaconisa que está orando constantemente por você. Então se prepara, porque o anjo de Deus vai descer até você e vai sacudir você. É plano de Deus, é a promessa de Deus que se tiver alguém, uma pessoa intercedendo por você nessa noite, Deus vai ter misericórdia de você, vai mandar um anjo até você, não importa em qual lixo deste mundo você esteja, Deus vai mandar um anjo lá, e esse anjo vai sacudir você e vai tirar você desse Egito, para a honra e glória de Deus. Então, não deixe de orar, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é ancião, você que é líder. Não deixe de interceder por essas pessoas que um dia sentaram nessas cadeiras e hoje estão fora da igreja. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, comece um trabalho de resgate ao coração dessas pessoas. Existe um clamor, querido. Um clamor vindo do céu para mim e para você. Um clamor de Deus. Qual é o clamor de Deus? Eu costumo chamar esse o sonho de Deus. O plano de Deus é que esse sonho se realize. Qual é o clamor de Deus? Qual é o plano de Deus? Está lá em Malaquias 4, versículo 6. Olha o que diz o texto. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o sonho de Deus. Que os pais tenham seus corações convertidos aos seus filhos e que os seus filhos tenham um coração convertido aos seus pais e que ambos tenham um coração convertido a Deus. Querido, o seu coração está convertido ao seu pai, à sua mãe. Querido, o seu coração está convertido aos seus filhos, porque esse é o plano de Deus para nossos dias. É uma profecia que deveria estar acontecendo agora. Famílias convertidas. O sonho de Deus é de um lar onde os corações sejam convertidos diariamente pelo poder do Espírito Santo. O coração da esposa deve ser convertido ao do marido. O coração do marido deve ser convertido ao da esposa. E ambos convertidos a Deus. Já imaginou um lar onde o coração dos filhos estão sempre convertidos a Deus? É fruto de paz, é fruto de harmonia, é fruto de alegria. Esse é um dos sonhos de Deus, um dos planos de Deus para que as famílias, dessas famílias que almejam alcançar o céu. Se nessa noite você, como eu, deseja alcançar o céu, precisamos que Deus faça um restart na nossa vida, um recomeço, uma conversão de verdade, para que eu e você possamos ter os nossos corações convertidos à vontade de Deus. Em outras palavras, eu estou falando desse relacionamento conturbado que você, pai, está tendo com seu filho, com sua filha. Eu estou falando para você que está tendo um relacionamento conturbado com o seu cônjuge. Quantos relacionamentos estão destruídos? Quantas amizades destruídas? Quantos irmãos, e às vezes quantos irmãos da mesma fé, da mesma igreja? Relacionamentos conturbados, relacionamentos baseados na mentira. Relacionamento baseado nas fofocas. Relacionamentos baseados no adultério. Quantos relacionamentos estão aí? Quantos maridos, quantas esposas estão flertando pelo WhatsApp, flertando pelas redes sociais com outros? Isso não pode acontecer. É preciso que o seu coração nessa noite seja verdadeiramente convertido. São relacionamentos à base de brigas. Pessoas brigando uns contra os outros por coisas mínimas. E o pior, às vezes são pessoas da mesma igreja, da mesma fé, da mesma família. Relacionamentos baseados em base de calúnias. Quantas pessoas que se dizem cristãs estão caluniando umas às outras? Pessoas com desrespeito. O filho não respeita mais o pai não respeita mais a mãe não respeita mais os filhos. Ninguém respeita ninguém mais. E são pessoas que, se você conversar com elas, elas querem morar no céu. Relacionamentos baseados, sendo construídos em base de traições. Começou com traição e querem ser felizes. Eu sei que Deus pode transformar um relacionamento. Mas na maioria das vezes, tudo que começa errado, termina mais errado ainda. É preciso você ter uma conversão nessa noite. É preciso que o plano de Deus aconteça na sua vida. Que o seu coração seja convertido. Que o meu coração seja convertido a Deus. Não é possível ter um relacionamento com Deus se o nosso lar está a ponto de guerra. Não pode haver salvação num lar onde os conflitos estão constantemente. Não é possível ter um relacionamento com Deus fazendo dos nossos entes queridos nossos inimigos. Se eu e você
realmente queremos ser salvos, precisamos que o nosso coração seja convertido. É preciso que nessa noite aconteça um restart. E eu quero que comece por mim, em nome de Jesus. Sabe? Eu sei que na vida existem vários ladrões, mas tem um deles que me preocupa. São os ladrões de corações. Pessoas que estão sendo roubadas diariamente. Os seus corações estão com a porta aberta. O inimigo tem entrado e tem roubado esses corações. Sabe, isso me vem à mente aquele jovem chamado Sansão, que abriu o coração para Dalila e ela roubou toda a sua força, minou todas as suas energias. Sansão ficou fraco, roubou a sua visão, roubou a sua honra, roubou a glória que Deus havia colocado sobre ele, o brilho que Deus havia colocado sobre ele. É bem verdade que ele se arrependeu e recuperou, mas primeiro ele teve que ficar cego, teve que ser humilhado e ele não precisava passar por aquilo. Quantos corações estão sendo roubados nessa noite? Será que estou pregando para alguém que nessa noite que teve o seu coração roubado por um homem que não presta, por uma mulher que imprestável, uma Dalila da vida? Será que estou falando para alguém que roubou o seu coração e agora você não é mais feliz, roubou a sua felicidade, roubou a sua alegria? Será que estou pregando para uma família cujo ladrão entrou e roubou os seus filhos, me levou para longe de Deus? Filhos longe de Deus, filhos longe dos pais, cônjuges longe um do outro. Talvez nessa noite estou pregando para um casal que está aí sentado, está de mãozinha dada, mas o pensamento está longe. O seu pensamento não está na sua esposa, o seu pensamento não está no seu marido, o seu pensamento não está nos seus pais. Aliás, você não está pensando nem em Deus ultimamente. O inimigo roubou o seu interesse, o seu desejo de servir a Deus. Ladrões de coração. Você que é pai, quem tem roubado os teus filhos, o coração dos teus filhos? Quem tem roubado o coração do seu marido, esposa? Quem tem roubado o coração da sua esposa, marido? Nós precisamos estar atentos, porque Deus está trabalhando poderosamente em nossa vida. E é necessário que eu e você entregamos nosso coração para Deus. Se quisermos realmente que um milagre aconteça na nossa vida, se quisermos realmente que o restart aconteça na minha vida e na sua vida, eu e você precisamos de um milagre, precisamos urgente. Sabe? Aconteceu uma tragédia na vida de Moisés. Ele comete um assassinato. E ninguém sonha isso para o filho. Aliás, ninguém sonha isso para si mesmo. Ninguém nasce na vida e fala assim, eu vou ser bandido, eu vou ser assassino. Ninguém nasce assim. Mas infelizmente, às vezes nós cometemos erros. Trocamos os pés pelas mãos. Ninguém nasce na vida e fala assim, eu vou ser um adúltero. Sabe, eu vou casar, eu vou trair minha esposa, meu marido. Ninguém pensa nisso. Todo mundo casa com a intenção de ser feliz, de fazer o outro feliz. Mas aí vem os erros da vida. E com Moisés não foi diferente. Moisés, ao ele ver um egípcio maltratando algum do seu povo, ele vai lá e mata esse homem. Será que ele não tinha uma outra opção? Tinha. Ele ainda era príncipe. Ele poderia simplesmente ter conversado com aquele egípcio e nunca ter levantado a mão para ele. Mas na verdade é que Moisés já sabia, Deus já havia revelado para ele que ele era o libertador de Israel. O livro Patriarcas e Profetas diz que Deus apareceu para Moisés e revelou para ele que ele ia ser o libertador de Israel. E ele achou que ele ia fazer isso na força. E com isso ele atrapalhou todos os planos de Deus. Sabe? Isso não quer dizer que Joquebede errou na educação do seu filho. Não, não errou. Eu estou falando isso porque eu sei que tem pais que estão se martirizando nessa noite. Dizendo, onde foi que eu errei? Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, ela nunca vai se desviar dele. Mas meu filho saiu da igreja, meu marido não está na igreja, minha esposa abandonou a fé, o que aconteceu? Vou fazer duas perguntas para você. Adão falhou? Falhou, e falhou feio. E Deus falhou com Adão? Não. Deus não falhou com Adão. Deus fez tudo perfeito e mesmo assim deu errado. Judas falhou com Deus? Falhou. E Deus? Falhou com Judas? Não. Eu sei que eu estou falando para pais que oraram a vida inteira pelos seus filhos. Você não fez errado. É que o seu filho, assim como Moisés, assim como Judas e assim como Adão, usaram o que eles tinham por direito, o livre-arbítrio.
Chega um momento na nossa vida que nós temos que escolher o que nós queremos para nós mesmos. E foi aí que nós erramos. Porque nós tomamos decisões de escolher o nosso caminho sem consultar a Deus. E chega um dia que uma jovem diz: eu não quero mais essa igreja, eu quero viver no mundão. E vai para o mundo. Não quer dizer que seus pais erraram. Quer dizer que eles é que estão errando, escolhendo um caminho mais fácil, o caminho da bagunça. Mas olha, sabe o que aconteceu com Moisés? O que acontece comigo e com você diariamente. O inimigo fez de tudo para destruir Moisés. E ele efetuou 2 ataques contra Moisés. O primeiro é o ataque externo. E quando é que isso aconteceu? Quando o rei decreta a morte de todas as crianças do sexo masculino. Isso quer dizer para mim e para você que o inimigo vai fazer de tudo para destruir você externamente. Vai levantar falso testemunho contra você. Vai levantar uma mulher, um homem para te levar ao adultério, para a fornicação, que é o sexo fora do casamento. O inimigo vai fazer o que for preciso para poder destruir você externamente. Vai colocar culpa em você, vai levantar calúnias, falsidades contra você. São os ataques externos. Mas nesse ataque o inimigo não venceu Moisés. Então ele usa de astúcia. Ele usa o ataque interno. Ele usa Moisés contra o próprio Moisés. Ele sabia o temperamento de Moisés. Moisés era um homem, se tornou um homem pacífico, mas ele não era um homem pacífico ainda. Ele se tornou depois o homem mais manso da terra. Mas mesmo assim, o inimigo usou de estratégia contra Moisés. E sabe, eu sei que nessa noite eu estou pregando para homens e mulheres, jovens, que estão lutando contra si mesmo para vencer o pecado. Você está fazendo tudo para você não cair em adultério. Parabéns para você. Você está fazendo tudo para não usar coisas ilícitas. Parabéns para você. A vida cristã é uma guerra. Estamos em um conflito e diariamente vamos estar lutando contra nós mesmos. O pior inimigo de Moisés era ele mesmo. O que o inimigo não conseguiu usando outras pessoas, ele conseguiu com Moisés. Moisés agora era um assassino. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas que cometem erros como o de Moisés? Quem sou eu para pregar o evangelho? Quem sou eu para pregar, falar do amor de Deus para outras pessoas? Quem sou eu para falar para o meu filho que isso é errado, ou para minha filha? Acham que perdeu a moral? Não. Se você se arrependeu de verdade, se você pediu perdão para Deus, Deus restaura você. E o plano de Deus é um restart para a sua vida. Amém. Um recomeço para mim e para você nessa noite. Eu sei que nessa noite eu estou falando para alguém que está lutando contra os seus desejos carnais. Estão lutando contra as paixões carnais, contra o seu próprio ego. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém que está lutando contra a masturbação. Um jovem solteiro lutando contra, até mesmo alguns casados, lutando contra os seus próprios hormônios, porque o hormônio não se converte. Eu sempre digo que o hormônio, ele não reconhece quem é a nossa esposa, quem é o nosso... Não conhece não, filho. O hormônio é o trem do cão, às vezes. Quer levar a gente para o pecado. Ele não quer saber se a mulher é clara, se é escura, se é alta, se é baixa, se está limpa, se não está. Ele não quer saber não. O hormônio, ele não tem conversão para ele. Você tem que segurar o cara. Sabe? Eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém que está lutando contra o adultério. Contra o sexo fora do casamento. Um jovem que está aí na igreja e o inimigo está tentando ele. Fala assim, vamos pro sexo. Ele diz, não, estou lutando. Eu sei que dá. Eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém que está lutando contra a infidelidade a Deus em relação ao sábado ou algum outros princípios da palavra de Deus. Eu sei que nessa noite o seu maior inimigo é você mesmo. Sabe qual é o segredo? Se esconder em Cristo Jesus. Amém. Esse é o segredo. O segredo que naquele momento Moisés não usou. E pode ser que nessa noite eu estou pregando para alguém que além de ser tentado, lutou e perdeu. Perdeu a batalha. Você agora está aí, ó, um homem para baixo, uma mulher para baixo, desolado, cabisbaixo. Você lutou contra a masturbação e errou, caiu. Contra a mentira e continua mentiroso.
continua fofoqueiro, fofoqueira. Você está na luta e você não consegue vencer. Sabe qual é o segredo? O segundo segredo para mim e para você é seguir o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus para mim e para você nessa noite? Provérbios 23, 26. Filho meu, dai-me o teu coração. Esse é o segredo para você nessa noite. Entregar o seu coração nas mãos de Deus. Se você quer vencer a sua luta carnal ou física, seja ela qual for, o segredo é você entregar o seu coração para Jesus. Mas por que Jesus quer tanto o teu coração? Por dois motivos. Primeiro, porque o seu coração, o meu coração é imprestável. Ele não presta, ele não vale nada. O seu coração é imundo, é sujo. A Bíblia diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso que está aqui dentro. Esse homem que vos fala nessa noite, é isso que está aqui dentro desse coração. Um coração cheio de prostituição, de furtos, de adultérios, de homicídios, de pensamentos impuros. Não é fácil, irmãos. É uma luta. Por isso, nessa noite, Deus olha para o seu coração, irmãzinha, para o seu coração, irmão, e diz, dai-me o teu coração nessa noite. E o segundo motivo, porque Ele tem um presente para você. Ezequiel 26, 36, 26, que diz, porque também darei um coração novo. O seu coração não presta, mas Deus pode fazer um novo coração para você. Ele não vai recuperar o seu, Ele vai te dar um novo coração. Ele diz, porém dentro de vós um espírito novo. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou lhe dar um coração de carne para a honra e glória de Deus. Esse é o plano de Deus. Você quer um recomeço? Você quer recomeçar a sua vida com Deus? Você quer recomeçar a sua vida com o seu cônjuge, com seus filhos? Entrega o teu coração, esse coração cheio de pecado nessa noite. Entrega ele nas mãos de Jesus. Permita que Ele conduza a sua vida assim como Ele conduziu a de Moisés, sabe? Moisés foi para lá no deserto depois disso. Sabe para quê? Para desaprender o que ele havia aprendido de errado no Egito. Moisés nunca adorou uma imagem. Moisés nunca perdeu o jeito de orar e de amar a justiça. Mas apesar disso, Moisés recebeu algumas instruções, assim como você e eu, que nessa noite aprendemos que trair é a coisa mais normal do mundo. Que o sexo fora do casamento, isso é coisa natural. Você aprendeu que mentir faz bem. O que tem eu roubar? O que tem eu usar umas coisas ilícitas? Você e eu precisamos entregar o nosso coração para Deus hoje e ir para o deserto para desaprender as coisas erradas que Deus quer que você desaprenda. E isso me lembra a história de um homem chamado Mauro. Mauro era um homem que aprendeu tudo errado na vida. E ele casou-se muito novo, bem sucedido na vida, sua esposa também. E ambos felizes, e nasceram-lhe 2 filhos, um casal. Só que Mauro havia aprendido a tratar a esposa de maneira errada. Quase todos os dias eles brigavam. E Mauro batia na sua esposa. Um dia, depois de uma briga muito forte, Mauro sai de casa. Sabe, esse Mauro havia colocado a sua filha de 16 anos fora de casa porque ela apareceu grávida e não sabia quem era o pai da criança. O seu filho, o mais velho, estava afundado nas drogas e Mauro já tinha feito de tudo para tirar seu filho das drogas, mas não foi suficiente. A sua esposa, coração amargurado, ferido, de tanto apanhar, fisicamente e emocionalmente. Mauro se sentindo o pior dos homens da face da terra por ter as atitudes que ele estava tendo. E um dia, Mauro sai de noite, sem hora para voltar para casa, e ele senta num bar, vai passando de bar em bar, até que um dia, na porta de um bar, ele vê algumas pessoas caminhando rápido, e ele decide andar, e ele percebe que essas pessoas entravam num ginásio em São Paulo, ginásio do Ibirapuera. E ali ele vê um homem com um sotaque diferente, pregando a palavra de Deus.
E ele decide ouvir a palavra de Deus, e aquele homem estava pregando justamente sobre Nicodemos, um homem bem sucedido. E ele entendeu que aquele homem era ele, que não era só Nicodemos, era ele, o Mauro que estava sendo pregado ali naquele púlpito. E as lágrimas começaram a rolar no rosto de Mauro. E quando ele percebeu, ele estava lá na frente, entregando a sua vida e o seu coração nas mãos de Deus, clamando a Deus uma transformação de vida, um recomeço, um restart na sua história. No término daquele sermão, Mauro volta para casa. E a sua esposa escuta algo diferente. Quando ela percebe que está chegando, ela finge que está dormindo. E pela primeira vez, depois de muitos anos, ele faz algo que não havia feito há muito tempo. Dá um beijo no rosto da sua esposa, um beijo de boa noite. No outro dia, ela acorda com o Mauro fazendo barulho na cozinha. E quando ela chega na cozinha, Mauro está pegando todas as suas bebidas alcoólicas e entornando o líquido dentro da pia do banho, da cozinha. E ela, sem saber o que ela falou, Mauro, o que está acontecendo com você? Mauro então pega a sua esposa, senta ela no sofá, ajoelha aos pés dela, e aqui entra uma atitude que poucos homens têm coragem de fazer, mas isso é falta de humildade. Mauro olha nos olhos da sua esposa e pede para ela perdão. Perdão. Isso mesmo que você ouviu. Ele diz para ela, eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que eu bati em você fisicamente. Eu estou te pedindo perdão pelas vezes que eu te fiz chorar emocionalmente. As lágrimas dela começaram a rolar. Ela, o que está acontecendo com você, Mauro? Ele disse, eu aceitei Jesus. Eu agora sou um novo homem, lavado e remido no sangue de Cristo. E eu quero saber de você, se você quer seguir Jesus comigo. E ela então junta as mãos com Mauro, e ambos secam as lágrimas do outro e tomam a decisão de seguir Jesus. A transformação da vida de Mauro foi tão verdadeira, tão pura, que o seu filho, ao ver a mudança que aconteceu com seu pai, livra-se das drogas sozinho, pelo poder do Espírito Santo. Ele abandona as drogas. Mauro então decide pegar o carro e ir de casa em casa, de bairro em bairro, de quarteirão em quarteirão, de ponto em ponto de droga, até achar sua filha. E 6 meses depois, está Mauro, a sua esposa, seu filho, sua filha e o seu neto dentro da mesma casa. Isso é conversão, queridos. Esse é o plano de Deus para você nessa noite. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Se nessa noite você deseja encontrar salvação em Cristo Jesus, entregue o seu coração para Ele. Você vai ouvir um louvor especial agora. Um louvor clamando pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida, suplicando que Ele faça a diferença e que o Espírito Santo de Deus alcance o seu coração e que esse louvor seja o iniciar de uma nova história para mim e para você. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim.
Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém. E você, querido? Você também quer levantar um clamor a Deus nessa noite? Clamando a Ele pelo derramamento do Espírito Santo na sua vida, por uma transformação de vida. Chega de lutar contra você mesmo. Permita Cristo lutar por você. Entregue o teu coração para Jesus, para que Ele possa transformar você, para que a sua vida seja diferente a partir de hoje. Que um restart aconteça na sua história. Eu quero que nesse momento, se você almeja alcançar a salvação que Cristo oferece, se você almeja ser transformado, feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus coragem para fazer o que tem que ser dito, feito. Coragem para seguir os passos de Cristo. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo seu infinito amor. E estamos aqui nessa noite clamando por um restart em nossa vida. Por favor, Deus, tire aquilo que está nos atrapalhando de te servir. O Senhor levou Moisés por 40 anos no deserto e lá transformou Moisés. Eu sei que nós não temos 40 anos pela frente. O Senhor está breve voltando. Mas o Senhor não precisa de 40 anos. O Senhor precisa que nesse momento nós entregamos a nossa vida em tuas mãos para que o milagre aconteça na nossa história. Converta esse marido, converta essa esposa, converta esses filhos, converta os corações nessa noite, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, converta o coração da esposa ao marido, do marido à esposa, mas principalmente converta o coração de todos nós a Deus, para que possamos ser homens tementes a Deus, homens e mulheres de Deus. Nós pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Um forte abraço. Uma boa semana para todos vocês. Um beijo para vocês.